Olá, dando início à nossa terceira unidade, que vai tratar sobre as práticas pedagógicas à luz das teorias sociais contemporâneas. Essa apresentação é uma apresentação de resumo da nossa unidade. Então, de início, esse nosso tema, a gente vai abordar as contribuições das teorias sociais contemporâneas para a formação do sujeito e os processos educativos. Destaca-se, então, nessa unidade, a necessidade de práticas pedagógicas reflexivas, né? Práticas pedagógicas reflexivas são aquelas em que, de alguma forma, o professor e o estudante eles vão desenvolver trabalhos, mas de forma crítica, de forma mais pensada, né? E aí depois, num segundo momento dessa nossa unidade, a gente vai trabalhar a reflexão filosófica, como ela é essencial para a formação humana e ela nos aproxima da realidade cotidiana, ela permite a gente problematizar as práticas pedagógicas dentro e fora do ambiente escolar. No outro momento, a gente vai trabalhar essa relação entre cultura e educação, a cultura aparecendo como um campo dinâmico de produção e reprodução de valores e práticas. Os sujeitos participam ativamente dela, transformando-a em um e sendo transformados. Então, a educação ela não é um processo de mão única, né? Ela é um processo em que os estudantes, de alguma forma, e os professores, quando estão na relação educativa ou na relação pedagógica, eles estão transformados ambos por esse processo. Depois a gente vai avançar para um outro tema, que são as novas tecnologias e mídias. As novas tecnologias e mídias, elas criam uma aldeia global, alterando as relações sociais, educativas e de aprendizado. Apesar dos riscos, elas também oferecem oportunidades de inovação educativa. É interessante porque as tecnologias elas têm um pouco essa relação que ele coloca como a questão do risco, né? Que a gente tem visto um pouco em relação ao uso excessivo das telas por parte dos estudantes, né? Que são alguns riscos que fazem com que a compreensão dos estudantes seja um pouco afetada por esse uso excessivo de telas, né? Depois a gente vai trabalhar essa questão entre modernidade e pós-modernidade. A modernidade valoriza o progresso e o conhecimento científico, já a pós-modernidade privilegia a fragmentação e a diversidade, questionando as metanarrativas, né? O que significa isso? Que a gente vai ver. Significa que nós estamos vivendo um momento de tensão, né? Entre duas concepções de mundo. A modernidade, que essa vem do período moderno, ali pós Renascença, a partir do século XVII, e chega até o início do século XX, né, que tem essa valorização do progresso, do conhecimento científico, das metanarrativas e tudo mais, essas narrativas tal como narrativas tipo relacionadas ao marxismo, por exemplo, que trabalha com a questão do materialismo histórico, a questão da luta de classe, e a gente tem um pouco essa dimensão da pós-modernidade, que é crítica justamente a essas metanarrativas, porque a pós-modernidade, que é um fenômeno que começa no pós Segunda Guerra Mundial, ela vai privilegiar mais a diversidade, né? Vai privilegiar também a questão da fragmentação, em oposição à modernidade, que trabalha muito com essas metanarrativas, a homogeneidade e muito mais a questão da identidade, né? A gente vai ver também as críticas de Pierre Bourdieu nessa unidade. Bourdieu ele analisa como a escola reproduz desigualdades sociais por meio da transmissão de bens simbólicos. E a educação, ela também perpetua hierarquias, mas também pode transformá-las, né? O Bourdieu ele tem um pouco essa perspectiva de que a educação ela é um processo de violência simbólica, né? Porque o professor, ao estar desenvolvendo essa aula, o seu discurso, ele está transmitindo valores de uma classe dominante. Vamos trabalhar também essa relação entre interação e participação, né, que diz respeito aos processos educativos, né? Os processos de aprendizado e cultura são interativos, os sujeitos desenvolvem-se por meio da participação nas comunidades culturais e sociais, ou seja, o sujeito do processo educativo ele está em constante interação com a cultura, interação com o outro, né? E isso implica que a gente tem uma certa transformação desses dois sujeitos. Foi um ponto que eu abordei
logo atrás, aqui num outro slide, né? A gente também, nessa unidade, vocês vão ter acesso na leitura à relação das mídias, papel das mídias, né? E como as mídias elas podem tanto fortalecer quanto enfraquecer a reflexão crítica e a democracia. O desafio, então, em relação ao papel das mídias é promover o diálogo e a educação com qualidade, então é usá-las com parcimônia, mas sempre priorizando a questão da qualidade da educação. E aí, por fim, que é a conclusão desta unidade que a gente vai ver, ela vai nos convidar a refletir sobre como práticas pedagógicas reflexivas e teorias sociais e o uso crítico das tecnologias podem transformar a educação e a sociedade. Então é isso aí. Eu espero que vocês leiam com cuidado o texto da unidade e utilizem o fórum caso tenham alguma dúvida. Até mais!